Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cidadania em Debate, um programa realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral e pela TV Assembleia. Hoje, antes de iniciar o programa, nós gostaríamos de fazer uma homenagem à jornalista Mariane de Oliveira, que apresentou este programa durante mais de 50 edições e que durante os últimos anos, acredito que 8 anos, esteve à frente da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, desempenhando um papel fundamental na relação entre sociedade e justiça eleitoral. A partir de agora, de janeiro, ela assume a comunicação do Tribunal de Justiça e tenho certeza que será exitosa e trará muitos frutos para este poder. Aqui, no Cidadania em Debate, estará apresentando a partir de agora eu, jornalista Daniel, e a minha companheira Andréa Martins, jornalista do Tribunal Regional Eleitoral. Neste primeiro programa de 2019, nós vamos falar sobre controle social e controle externo. No último dia 17 de dezembro, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso diplomou os candidatos eleitos na eleição de 2018. Eles estão agora apresentando seus secretários, os seus assessores que irão compor o gabinete e a bola volta para você, eleitor. Você tem um papel fundamental na condução da política, na condução do poder público, que é o controle social. Para falar um pouquinho sobre isso, nós recebemos hoje o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Dr. Alexandre Cavalcante. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Cidadania em Debate. E o que é o controle externo? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e falar um pouquinho aí sobre o controle externo e o controle social, né? Em relação ao controle externo, é um instituto em que você tem o controle sobre os gastos dos recursos públicos de forma independente. É por uma instituição que está fora do dia a dia da administração, da gestão, e a sociedade conta com o êxito desse instituto do controle externo, né? Ele vai poder, vamos dizer assim, reduzir os riscos em relação ao mau gasto do recurso público. E quem realiza o controle externo? Bom, a gente tem no âmbito da União o Tribunal de Contas da União, né? Nos estados a gente tem os tribunais de contas estaduais e eles exercem justamente esse controle ligado ao Poder Legislativo, né? Que também tem, vamos dizer assim, a titularidade e a legitimidade de exercer esse controle perante a administração pública de uma forma geral. Eles, na verdade, representam toda a sociedade para que os objetivos sejam alcançados da melhor forma possível, né? O Tribunal de Contas da União ele tem alguns projetos específicos nesta área e aqui em Mato Grosso principalmente. Quais são eles? Bom, o controle social ele vem sendo fortalecido ao longo do tempo, né? No Tribunal de Contas da União existe um trabalho, vamos dizer assim, piloto, que começou em 2017. Foram 2 iniciativas em que o tribunal ele se aproximou a algumas organizações não governamentais para que fosse feito algum tipo de trabalho de auditoria em parceria, né? Isso aconteceu no estado da Bahia e no estado do Paraná, na primeira fase, foi no ano de 2017. E no ano passado, isso foi considerado como exitoso, essa aproximação, né? E esse ano, esse projeto ele evoluiu mais um pouco. Ao invés de serem 2 instituições, o tribunal ele modelou 6 ações de controle em parceria com várias instituições, não só instituições, mas também, às vezes, associação de pais e mestres, como exemplo, né, que aconteceu em Santa Catarina, no controle da alimentação escolar. Então, isso tem sido paulatinamente evoluindo esse tipo de ação em colaboração com o controle social. Nós sabemos que o controle dos gastos públicos, ele se dá também internamente, né, dentro do poder público, dentro das coordenadorias de controle interno, né? O Tribunal de Contas, ele tem parceria com os controles internos das instituições para a realização da fiscalização? Sim, toda vez que o tribunal, com os seus auditores, ele se aproxima das instituições, dos ministérios, das secretarias, enfim, um dos parceiros de primeira hora, vamos dizer assim, são os auditores internos, né, e toda a sua estrutura que o cerca. Então, a gente
utiliza do conhecimento que eles têm do dia a dia, enfim, do exercício de controle interno para que eles possam ajudar nos trabalhos executados pelo tribunal. Existe um mito que somente cidadãos com certo grau de instrução podem fazer essa fiscalização. Existe alguma ferramenta que um cidadão comum pode acompanhar o poder público e fiscalizar as ações? Sim, essa pergunta é muito boa porque, além desse projeto que eu citei anteriormente, com algumas organizações governamentais específicas, existe todo um trabalho especificamente do Instituto César Delo Correia, que é o braço da educação do TCU, voltado para o público externo, justamente nesse sentido que você falou, Daniel, de tentar fazer com que as pessoas se sintam mais seguras a exercer esse tipo de controle, né? Então, se o cidadão puder agora entrar no site do tribunal, www.tcu.gov.br, ele vai encontrar lá um link Educação e Eventos. Ao clicar em Educação e Eventos, você vai clicar depois no ícone do Instituto César Delo Correia. E lá vocês vão ter acesso a diversas opções de cursos para servidores públicos e cidadãos. Então, assim, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, sim, Daniel, que a gente pudesse proporcionar a você, cidadão que tem interesse de atuar, né, ajudando no controle do recurso público, poder fazer cursos para atuar em conselhos de saúde, em conselhos de educação e em outros tipos de áreas do controle, né? E também para você que é servidor público, tem várias opções também, cursos sobre gestão de contratos, licitações, entre outras opções. Esse é o que nós chamamos de controle externo? O controle social. O controle social é isso, exatamente isso. A gente poder usar a parceria, né? A gente poder contar com a colaboração das pessoas que têm, às vezes, experiência na própria administração pública, pessoas que se aposentaram, instituições que se organizaram para poder exercer esse tipo de papel. E o cidadão comum que quiser ajudar, ele é muito bem-vindo e eu acho que isso é uma tendência que chegou para ficar. Na América Latina, os outros países estão muito mais avançados que o Brasil, já tem diversas iniciativas e no Brasil isso está começando e eu tenho certeza que a gente vai chegar num lugar mais amadurecido para que o controle social seja realmente mais efetivo, né? Eu acredito que este é o ponto principal do controle social, é realmente a sociedade se envolver e entender que o papel dele não acaba ali na hora que ele vota. O senhor falou muito dos outros países aqui da América Latina e eu queria saber da opinião do senhor o que a gente pode fazer, o que o Tribunal de Contas ou a sociedade como um todo pode fazer para que o brasileiro amplie a sua cultura, amplie a sua vontade em participar do controle. Eu acho que eu percebo que o cidadão brasileiro já está se interessando um pouquinho mais sobre política, sobre o uso do recurso público. Tem vários canais em que o cidadão pode entrar em contato conosco e com outras instituições de controle, através de ouvidorias e, enfim, outros canais. Eu acho que o que a gente tem que fazer, Daniel, é realmente proporcionar cursos para que eles possam entender um pouco mais sobre como é feita a gestão do recurso público, né? E eu acho que com os resultados acontecendo, aos poucos o cidadão vai percebendo a importância que ele tem nesse papel de controle social para o Brasil, né? Os recursos públicos a cada dia, eles têm se tornado mais e mais escassos. O controle externo e o controle social podem ajudar a melhor aplicar o recurso público? Sem dúvida. Como isso tudo que a gente falou, na medida em que você tem a multiplicação de pessoas interessadas em fazer esse controle, eu acho que haverá uma sensação maior por parte dos gestores de que a população está de olho, ela está interessada que esse recurso seja bem aplicado e não, além de ser bem aplicado, existe também um movimento interessado em que os resultados da aplicação sejam positivos, sejam de forma efetiva, né? Não basta você ter uma licitação bem feita, mas você tem que avançar em termos de resultado. A população precisa sentir
no seu dia a dia, a melhora do transporte, a melhora da educação, da saúde, enfim, de todos os setores que são importantes para a vida do cidadão comum, né? Isso precisa chegar na ponta, no dia a dia do cidadão. E sobre esse controle também, sobre a efetividade do gasto, aqui em Mato Grosso nós temos uma experiência exemplar que é referência para o Brasil, que é o GeoObras. O senhor teve a oportunidade de conhecer o GeoObras e levar esse produto para ser mostrado nacionalmente. O que o senhor pode falar desse controle sobre obras públicas? Sim, essa é uma iniciativa interessante do TCE de Mato Grosso, né? Eu acho que houve até a divulgação como uma boa prática para todos os tribunais, enfim, até o TCU conhece esse trabalho do TCE. Eu acho que ele é muito importante porque ele gera diversas informações sobre o andamento de cada obra e permite que haja uma interação também com os servidores, com o cidadão. E as obras públicas é onde existe a maior parte do investimento, boa parte do investimento dos recursos públicos, né? São milhões que são investidos e acho que esse sistema ele colabora muito para esse papel todo no controle social, no controle externo também. Efetuado o controle externo e o controle social, como que funciona a parte de denúncias? Como que a sociedade identificou que ali está acontecendo um problema? Aquela obra, ela não tem o tamanho que diz ter, ela não tem o piso que diz ter, ou qualquer outro, aquele contrato não está sendo executado como deveria. Como que a sociedade pode dialogar e conversar com o poder público? Sim, essa é uma questão bem interessante. Como eu falei no início, né, existem vários canais de comunicação, as ouvidorias nos tribunais de contas da União ou dos estados e outras instituições de controle, Ministério Público, entre outros, né? Então, esse é um canal que a população pode utilizar, sim, para denunciar ou representar ao TCU. Mas também tem a responsabilidade das próprias instituições de controle social em que elas possam exercer esse papel fiscalizando a utilização do recurso público e tendo uma interlocução com o próprio gestor. Eu acho que essa parceria é importante até para o próprio gestor, ele ter um retorno do cidadão que está observando, que está acompanhando a execução do recurso e quer um serviço melhor. Eu acho que o bom gestor ele tem que enxergar com bons olhos esse tipo de trabalho e é uma das vias importantes também para esse tipo de trabalho. Então, cidadão, nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós voltamos falando um pouquinho mais sobre controle externo, sobre denúncias e sobre como que os gestores podem aproveitar este trabalho do Tribunal de Contas a seu favor. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. Hoje estamos conversando com o Dr. Alexandre Cavalcante, que é o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. E ele estava falando no primeiro bloco sobre como os gestores que estão assumindo agora, eles podem utilizar o controle, o Tribunal de Contas, para não cometerem equívocos. Dr. Alexandre, como o Tribunal de Contas pode auxiliar esses novos gestores? Sim, Daniel, é uma tendência do tribunal, já tem alguns anos, em ela aproximar a convivência com o gestor, né? Para que a gente possa não só ter aquele lado que muitas vezes é necessário da punição, enfim, da sanção a alguns atos que são irregulares, mas a gente ter aquele papel de colaborar, enfim, utilizar auditorias para que ele possa enxergar os problemas reais de cada serviço ou de cada setor, de cada entidade. Então, o tribunal ele vem realmente sendo reconhecidamente um parceiro do bom gestor, especialmente do bom gestor. Há um espaço amplo para desenvolver essa parceria. Nos últimos anos, tem aumentado o número de gestores que têm demonstrado interesse, têm procurado previamente o Tribunal de Contas para buscar orientação?
Sim, a gente tem utilizado um instrumento de contas, que é quando o gestor ele presta contas sobre tudo que foi realizado, né? Todo o recurso gerido, e a gente utiliza, vamos dizer assim, aquele ponto específico que na apresentação do julgamento de contas como um retrato da gestão dele. Então, a nossa estratégia agora ao longo dos anos, especialmente agora aqui em Mato Grosso, é utilizar, antes desse retrato específico, o filme todo ao longo da gestão dele. A gente está acompanhando mais próximo do dia a dia as dificuldades, entendendo também os desafios que ele tem, que são muitos, né? E eu acho que isso tem aumentado, vamos dizer assim, até a nossa sensibilidade como controle, para entender melhor quais são os desafios, né? O que é viver no dia a dia na cadeira do gestor. Então, acho que o tribunal ele tem várias iniciativas nesse sentido e dá uma aproximação ao bom gestor, instrumentos para que ele possa desenvolver, né, a habilidade de bem gerir os recursos públicos em prol da sociedade. Nós temos vivido no Brasil, ao longo dos anos, escândalos e mais escândalos de corrupção. Na opinião do senhor, a corrupção, ela é endêmica no Brasil? Ela acontece em todas as esferas? E nós estamos melhorando ou não? O Tribunal de Contas vai ter muito trabalho ainda pela frente. Sim, esse é um tema preocupante, né, para todo brasileiro. Acho que é notório tudo o que aconteceu nos últimos anos e há, sim, uma preocupação de toda a sociedade para combater esse grande mal, né? Mas o tribunal ele tem, sim, um papel nisso tudo, né? Ele, vamos dizer assim, ele, junto com as outras instituições de controle, tem o dever de compartilhar dados, informações, para que cada um, dentro da sua competência, possa colaborar para a redução desse índice enorme que a gente vê aí de incidência de escândalos de corrupção, né? E, enfim, mas não só a corrupção, mas a má gestão também ela absorve boa parte do recurso, né? E sobre isso, pela experiência que o senhor tem no Tribunal de Contas, o que acontece mais? É corrupção ou é má gestão? As duas coisas são alarmantes, né? No que se refere à má gestão, há um impacto também muito relevante do que é gasto, né? Se você tem um grande empreendimento que não na parte de obras, na parte de educação, de saúde, isso não chega de forma eficiente para o cidadão no seu dia a dia, enfim, isso é um desperdício do recurso, né? E muitas vezes é um volume até maior do que o próprio volume que some com a corrupção. Então, acho que a coisa tem que ser combatida de uma forma conjunta, né? A má gestão, ela precisa ter um trabalho ao longo dos anos para que a gente possa colaborar com os gestores no sentido de ele na formulação das políticas, elas sejam mais inteligentes, a gente tenha menos pressa de poder fazer as coisas, ter um planejamento consistente, né? Um estudo aprofundado do problema a ser atacado. Eu acho que isso, os tribunais, especialmente os tribunais de contas, eles têm uma área para poder avançar um pouco mais nisso, né? Fazer com que o planejamento e a formulação das políticas sejam mais consistentes com o problema a ser atacado. Doutor Alexandre, para que o cidadão ele possa exercer de fato o controle social, ele precisa da informação, né? Ele precisa que a transparência ela ocorra por parte das instituições públicas. O Tribunal de Contas tem algum trabalho de orientação, de uma forma de garantir o acesso a todo cidadão a essas informações, para que ele possa efetivamente fiscalizar os gastos públicos? Sim, está dentro do planejamento estratégico do tribunal esse componente, né, de avançar no ponto de vista de transparência. Assim, o cidadão ele precisa entrar no site de uma prefeitura e entender tudo que é feito com recurso público, né? Saber quais são as licitações, quais são os grandes contratos, quais são as áreas primordiais que estão sendo atacadas. Então, não só o TCU, mas também as outras instituições de controle têm, sim, uma agenda para melhorar a transparência, né? Até mesmo aqui a rede de controle
de Gestão aqui de Mato Grosso, há pouco tempo atrás, eles elaboraram uma cartilha justamente para orientar o gestor sobre a forma como ele pode colocar os seus dados públicos nos sites, né? Facilitando assim a vida do cidadão que quer entrar, colaborar com o controle social, né? Com um bom gasto do recurso. E qual é o procedimento? O cidadão que ele analisa essa documentação e ele detecta uma irregularidade, qual que é o procedimento que o cidadão tem que fazer para chegar ao conhecimento do Tribunal de Contas? Sim, tem os canais de comunicação, né? Você tem no site acesso a diversos canais, a ouvidoria especialmente, né? E é possível você relatar, você pode se identificar ou não, mas relatar o que está acontecendo. Agora é importante que haja uma maior consistência dessa informação para que facilite o trabalho do tribunal. Muitas vezes chegam informações muito vagas e a gente precisa de dados, informações mais concretas, né? Isso ajuda bastante e aumenta a eficiência do controle. Hoje a utilização das mídias sociais, né, que a gente viu nas eleições aí, o quanto ela foi utilizada, ela ajuda de alguma forma o trabalho do Tribunal de Contas? As pessoas, percebe-se que os cidadãos estão se organizando através das mídias sociais no combate à corrupção? Sem dúvida, acho que essa eleição foi um exemplo disso, né? As mídias sociais foram extremamente relevantes para tudo que aconteceu nas eleições e assim será também em termos de controle social, em termos de comunicação com a sociedade. Então, isso tem que estar na agenda de todo gestor e também de todos aqueles que trabalham com controle social. O tribunal tem, sim, participação nas principais redes sociais, né? Você pode ter contato e você vai conhecer os principais trabalhos, tem muita informação disponível em todo tipo de rede social e o TCU está antenado com isso aí. Nessa fase final do programa, nós vamos falar sobre os novos desafios do Dr. Alexandre Cavalcante, que agora voltará seus esforços novamente para a área da saúde. Novos desafios, quais são as perspectivas, doutor? Estamos muito animados. A gente acha que esse é um momento em que você tem aí uma troca de gestão, então é um momento de rediscutir problemas, né? E eu acho que há muita coisa a se avançar em termos de saúde. O sistema SUS, né, precisa, vamos dizer assim, ter mais eficiência. O cidadão, principalmente aquele que mais precisa, necessita realmente utilizar um serviço com boa gestão, com boa qualidade, e é isso que a gente vai batalhar junto com os gestores, os novos gestores, as novas equipes que vai assumir lá no Ministério da Saúde, né? Existem bons exemplos que o gestor pode se guiar? Sim, existem boas práticas, né? Até é difícil a gente colocar assim, o órgão A, o órgão B, o órgão C. O que a gente tem são diversas boas práticas em toda a administração pública, né? E até recentemente o tribunal fez um evento em que ele convidou diversos gestores para falar desses bons exemplos, né, dessas boas práticas. Eu acho que isso é importantíssimo para inspirar todos aqueles gestores, especialmente que estão assumindo também agora, né, saber que é possível sim, com todas as dificuldades, fazer um bom trabalho e entregar um bom produto para a sociedade. Estamos finalizando o programa do Cidadania em Debate. Queremos agradecer a presença do Dr. Alexandre. Muito obrigada pela presença. Gostaria de falar algumas considerações finais? Sim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso dia a dia no controle e dizer que a gente tem sim os canais de controle social, né, para que você cidadão possa municiar o tribunal com informações, também possam fazer os nossos cursos que estão lá disponíveis para toda a população e é isso, aproveitem essa oportunidade que é importante para todos nós. Estamos encerrando agora mais um programa Cidadania em Debate. Agradecemos a presença
do nosso entrevistado, o doutor Alexandre Cavalcante, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, e agradecemos especialmente a você que assistiu esse programa até agora, e hoje nós debatemos assuntos importantes para os novos gestores que podem ter o Tribunal de Contas como um parceiro na sua gestão, garantindo e tentando garantir uma boa aplicação do recurso público, e também a você, cidadão, que pode controlar e acompanhar os gastos públicos. Fique conosco na programação e até semana que vem.